Eduardo Bolsonaro comentou sobre o que o Zé Trovão falou de Joyce, Frota e toda a turminha. Eu quero que vocês acompanhem esse vídeo, porque ele é de extrema importância para todos nós. Parabéns aí ao Jornal Comunica Brasil, do pessoal lá da Bahia, por ter o Bolsonaro comentando sobre isso, e vamos acompanhar e ver o que o Eduardo Bolsonaro tem a falar. Tem um vídeo do Paulo Figueiredo, em que ele fala que o Zé Trovão deve a liberdade dele ao Jair Bolsonaro, e eu lembro desse fato. Para quem não sabe, o Zé Trovão, no momento após aqui ele tomar acusações de insuflar caminhoneiros, querer parar o Brasil, ele acabou se refugiando no México, tá? Eu vou poupar aqui do que eu tô falando, vou me poupar, pensei numa coisa, mas não vou falar não. E quando ele tava para voltar pro Brasil, ele queria algumas garantias de que ele não fosse ser preso e etc. E ele tava correto, tá? Tá pensando na liberdade dele. Talvez se fosse outra pessoa, né? Se fosse eu no lugar dele ali, ele tá chamando de fujão, talvez, não sei, né? Porque você acha que o Jair Bolsonaro é um covarde, e ele deve pensar de mim que tô aqui nos Estados Unidos. Porque quem fala que o Jair Bolsonaro é covarde e é frouxo, via de regra, né? É o pessoal do PT, ou é o pessoal do MBL que não gosta do Bolsonaro. Enfim. E aí nessa situação, foi feita, eu não sei em qual medida, tá? De depois conseguir uma imunidade parlamentar, né? Ao menos em tese, para poder falar hoje em dia, uma imunidade processual, um bom salário. Eu acho que, né, um deputado federal o Zé Trovão deve estar recebendo um salário melhor daquele que ele recebia enquanto caminhoneiro, enfim, que dá para ele instrumentos de trabalho. Então o covarde dá instrumentos de trabalho para o Zé Trovão, o que o Zé Trovão faz? Chama o cara de covarde na boca da eleição. Eu acho que isso daí, né, além de desonesto, além de falta de hombridade, falta também com inteligência, porque a gente está à véspera de uma eleição, isso não é saudável para o movimento como um todo, vai ser explorado pela esquerda, mas eu acho que isso daí é fruto de uma falta de disciplina partidária. Quando você vê, por exemplo, a deputada Ana Campanholo fazendo como bandeira política falar contra o Carlos Bolsonaro, que é o indicado de Jair Bolsonaro, que é desde 2000 vereador, o cara tá esperando há 26 anos na fila. O vagabundo do político que tá há 4 anos na política acha que agora tem que ser a vez dele, porque ser deputado é pouca merda, ele acha que não, eu tenho que saber quem é senador, quem não é. E aí vai a Ana Campanholo, vai no Brasil Paralelo, ela dá várias entrevistas em rádios locais, ela vai no Pânico, ela vai em tudo quanto é local. Pra quê? Pra falar mal de Carlos. Não, porque o Carlos é catarinense. Sendo que ela apoiou para vereador de Florianópolis um paulista na eleição anterior. Falei, meu Deus do céu, quanta hipocrisia. Mas quando você não pune essas pessoas, todo mundo fica à vontade para falar merda que for. Aí você fica em casa pensando, pô, mas a esquerda não faz isso. É claro, na primeira vez que um deputado falar contra uma indicação do Lula dentro do PT, sabe o que vai acontecer com esse deputado? Ele não vai nem ser candidato. Sabe o que acontece com o Zé Trovão? Ele não toma nenhuma advertência verbal. E aí fica isso daí. A gente é o quê? É um bando de louco no partido. A gente merece essa peste de um bando de louco. Por quê? Porque o partido não tem disciplina. Ele não se comporta como um partido político. Não, deixa disso, não sei o quê. Enfim, é a minha opinião. Eu sou o voto vencido. Então o que nos resta fazer? Nos resta expor a opinião para deixar o nosso eleitorado, as pessoas que confiam no nosso trabalho, cientes. Então, para ter esse tipo de coisa, onde chega numa situação crível, numa campanha, que, poxa, tô vendo aí o prefeito Ricardo Nunes indo muito, mas muito bem. Em bom português, né? Tá sendo melhor do que encomenda o prefeito Ricardo Nunes. E com a moral lá em cima, capital político lá em cima, vai apoiar o meu amigo Flávio. Tá dando declarações melhores do que vários deputados bunda mole da direita que não fazem nada pela campanha do Flávio. Alguns fazem, tá? Alguns merecem. Eu espero que vocês estejam vendo quem tá fazendo campanha pro Flávio. Eu quero só pausar essa parte aqui, porque é impressionante como que na política essas coisas acontecem, né? Eu vou mencionar aqui pode deixar o vídeo do Eduardo ali, que eu quero dar continuidade. Pode deixar aqui do meu lado, produção. Ele está falando do Ricardo Nunes, que está se saindo melhor que muitos políticos que vocês talvez tenham um carinho enorme na política. Gente que vocês admiram pra caramba. E de fato, os pronunciamentos dele, né, do Ricardo Nunes, estão melhores que o do Caiado, melhores que o do Zema, melhores do que o da Ana Campanholo. Porque assim que se faz política. Ricardo Nunes não é bobo. E tá ali, Flávio, divulgando. Mais até que o próprio Marçal, que fez entrevista gravou vídeo com o Flávio, né, tá querendo ali se reaproximar. O Ricardo Nunes. Mas o Ricardo Nunes... Meu irmão, política é isso aí, ó. Ou você tem o apoio, ou você não tem. Ou você tem um adversário interno, dentro do seu próprio partido, ou você tem alguém que está te apoiando. De fato. O próprio Bolsonaro ganhou apoio de muita gente. Eu até gostaria de reformular isso. Não é que ele ganhou apoio de muita gente. Muita gente quis apoiar o Jair Bolsonaro porque sabia que isso era proveitoso. Esses políticos não seriam nada sem Jair Bolsonaro. E aí, o fato do Eduardo falar sou voto vencido é para vocês cobrarem. Cobrarem muito. Eu repito, a Ana Campanholo, ela é presidente do PL Mulher de Santa Catarina. Você de Santa Catarina. Vai cobrar ou não? Sempre esqueço o nome do garoto lá, Pablo Almeida, presidente do PL Jovem de Minas Gerais.
insinuou que o Eduardo Bolsonaro estaria fazendo caso com a prisão do pai, ou seja, que ele estaria cagando, dane-se se meu pai vai ser preso ou não, naquela fala em que o Eduardo falou, eu não vou parar mesmo que meu pai seja preso, porque existe uma nuance aqui que qualquer pessoa normal consegue perceber. Uma coisa é você falar para o seu algoz, né? Nós não vamos parar mesmo que a nossa família sofra. Vereador do PL. Aí vamos só continuar rapidinho o vídeo do Eduardo, porque não vale a pena parar esse vídeo não, esse vídeo é importante. Porque é o irmão do Eduardo? Não, porque é a única saída que a gente tem para dar um respiro nessa ditadura. Pra gente poder dar o exilado, voltar a abraçar o seu ente querido, para tirar a Isaracina Gotti de 70 anos de idade de dentro da cadeia, da Adalgisa. Eles estão em prisão domiciliar agora. Mas amanhã, se o ditador acordar de ovo virado, ele manda todo mundo de volta pra cadeia. Vocês não viram isso? Vocês não estão vendo o Felipe Martins condenado por nada? O Jair Bolsonaro, Felipe Martins condenado por uma viagem que ele não fez, por uma minuta que não existe, ninguém nunca viu, minuta de golpe. Então é quanto isso aí que a gente tá lutando. E a gente esperava que fosse ter todo mundo remando pro mesma posição. Se você for ver, presidente Javier Milei. Sabe do que o presidente Javier Milei chamou a Patrícia Bullrich? Ele chamou ela, quando eles estavam concorrendo à presidência, de como é que era Ponebuembas, acusando ela de no passado fazer parte de um grupo que explodia coisas por aí pela Argentina. Quando o Milei passou para o segundo turno, no dia seguinte, sabe quem apoiou o Milei? A Patrícia Bullrich. No Chile, o José Antônio Kast, que tinha uma rivalidade com o Axel. Quando foi para o segundo turno o José Antônio Kast, o que o Axel fez? Concorrente dele no primeiro turno, apoiou o José Antônio Kast abertamente, subiu no palanque do José Antônio Kast. Aí deu direito na Argentina, deu direito no Chile. E no Brasil? No Brasil, nem dentro do PL, consegue colocar todo o partido remando na mesma direção. Entende a dificuldade? Se você for olhar agora, antes do julgamento da Marine Le Pen, na França, que graças a Deus ela vai poder concorrer à presidência, mas havia uma forte expectativa de que ela não fosse concorrer devido à lawfare, que também ocorre lá na França. Mas antes de sair o juízo final, a sentença dela, e se verificar que ela vai poder concorrer à presidência da França na próxima eleição, a principal concorrente dela, dentro da direita, é a Marion Maréchal. A Marion Maréchal escreveu um texto que, olha, dá inveja. É um texto que toda a direita brasileira deveria ler. Ela falando, reconhecendo que a Marine Le Pen, independentemente de ser condenada ou não, vai ser papel central na eleição, que torce pela não condenação dela, porque deve muito, porque a Marine Le Pen se sacrificou para construir um movimento do zero, um movimento hoje que tem chance de chegar ao poder na França e mudar a história da França. No Brasil, normalmente são pessoas comuns que têm esse tipo de discernimento, mas o cara que tá com a camisa do Bolsonaro dentro de campo, desculpa o desabafo, tá pensando na eleição de 2030, achando que haverá eleição em 2030 caso Lula seja reeleito. Então, assim, é um reflexo da mediocridade da direita, que está fazendo aquilo que o professor Olavo de Carvalho sempre falou. Tem gente na direita que não está preocupada em destruir o establishment. E a gente tem pessoas na direita que está preocupada o quê? Em ser o establishment, em trocar os atores para que ele se beneficie sendo essa elite. Porque não é possível que a gente não chame de cair morta, que era vereador ou que era assessor de deputado, que a gente fez campanha, desceu no estado do cara, o cara fica dando apoio tímido. Enfim, desculpa o desabafo, pessoal, mas eu quero deixar registrado isso para que as pessoas entendam que a gente não concorda com essas posições do Zé Trovão. O partido muito provavelmente não tomará nenhuma atitude, mas você, eleitor, você pode tomar. E é por isso, por exemplo, que a gente tem que rebater o Rodrigo Constantino, quando ele diz, por que a gente tem que botar o Jair Bolsonaro no segundo turno, tudo bem, mas por que a gente tem que botar o Jair Renan de candidato? Porque tem uns bots igual o Zé Trovão. Porque o Jair Renan é filho do Bolsonaro, porque é cheio de filha da puta, que fica traindo o Bolsonaro a todo momento, se fantasiando de direita, e muitas vezes o eleitor acredita e vota nesses merdas, tipo Joyce e Frota. Porque demora anos pra entender que tinha um problema grave lá, a gente avisando, tinha um problema grave com militares. Aí até hoje tá aí Zé Trovão falando, não, tinha que ter feito diferente. Eu falei, caralho, cara, você não viu como é que foi a porra do governo, cara? Aí daqui a pouco vai falar o quê? Como ele vai ficar sem argumento, o que ele vai falar? O Eduardo Bolsonaro está me atacando. Se continuar falando merda, eu tenho mais coisa pra falar de Zé Trovão, mas eu vou ficar quieto aqui em nome da possibilidade de pacificação. Desculpem meus palavrões, mas hoje subiu a cabeça aqui. Tem um vídeo do Paulo. Ou seja, né, os seguidores aqui da timeline, né, vocês estão bem esclarecidos, né? Seria até chover no molhado. Simone, tem um grupinho no PL contra os Bolsonaros. Chover no molhado, qualquer coisa que eu falar aqui é chover no molhado. Suzana, Zé Trovão nem foi eleito, entrou pelo quociente eleitoral. Ou seja, vocês têm plena consciência do que está acontecendo. Então, é bom que eu explique isso para quem não é assíduo aqui na timeline, para alguém que vai ficar vendo, sei lá, corte ou coisa do tipo. Você está sendo enganado. Estão te usando. Essa é a verdade. Essa historinha de eu sou independente, eu não tenho político de estimação, esses chavões e clichês que são utilizados, eles só têm um objetivo: criar na cabeça, tanto do político quanto do eleitor, uma completa distorção, se não uma manipulação clara, do que vem a ser o PT e em que situação nós estamos. Porque o PT faz aliança até com o capeta, como disse a própria Dilma Rousseff uma vez, para poder chegar ao poder.
e chegando nele, não sair mais e conquistar o poder, conquistar e conquistar. A direita não tem ideia contra o que está lutando. Quando eu falo a direita, eu não gosto nem de usar esse termo, mas esse pessoal todo que não gosta do PT e fica torcendo narizinho com a família Bolsonaro, todos eles, eu nem sei se tem exceção, todos não têm ideia contra o que eles estão lutando. Ontem eu entrevistei, aqui no estúdio da Timeline à noite, o jornalista Damaso Jiménez, da Venezuela. E aí eu quero, olhando aqui, ó, nos olhos de vocês, se vocês vão entender algum tipo de similitude com o que o Damaso Jiménez, jornalista venezuelano que está em exílio aqui nos Estados Unidos, no Orlando, na Flórida, contou para mim aqui, sentado aqui, ó. Ele disse o seguinte, que em 99, as pessoas já estavam começando a achar muito estranho a iniciativa de Hugo Chávez de atacar quem criava gado e quem tinha muitas terras. Depois veio uma onda de fome, uma onda de miséria na Venezuela. A Venezuela tem cerca de 20 a 25 milhões de eleitores, se não me engano. Ele estava comentando aqui. 9 milhões de eleitores venezuelanos estão fora da Venezuela. Quase um terço. A Venezuela era rica. E aí ele comentou aqui. A verdade, Alan, essa entrevista será disponibilizada em breve, porque a gente vai precisar de colocar as legendas. Ele comentou assim comigo. A verdade é que enquanto não mexeu em alguns outros setores, todos ficavam assim, não é comigo ainda. Não é comigo ainda, então tá tranquilo. Quando, em 2020, eu dei entrevista pro Pingo nos Is, e as pessoas estavam com uma certa compaixão com o que eu estava sofrendo, no sentido de minha casa foi invadida 2 vezes, a minha empresa estava sendo fechada, sou muito grato, né, a abertura que o Pingo nos Is deu ao Augusto Nunes, inclusive a Ana Paula Henkel, que deixou de me seguir, falou um monte de asneiras, né? Mas sou muito grato àquele momento em que eles deixaram eu falar. E sabe o que eu disse lá? No Pingo nos Is, na Jovem Pan? Eu disse assim, vai chegar em vocês. Eu me lembro como se fosse hoje. Muita gente não entendeu quando eu disse vai chegar em vocês. O ano era 2020. Minto, 2021, porque foi quando derrubaram o canal. Um ano depois. Eu lembro que muita gente achava o quê? Não vai chegar na gente. Porque eu não xingo, eu não falo palavrão, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Isso é o Alan. O Alan que faz desse jeito aí. O Alan é o histriônico, eu sou o profissional. Eu tenho postura, eu falo bem. Minha câmera não fica desajeitada. Eu sou um jornalista profissional. O jeito do Alan é diferente. O Alan provoca. Eu me lembro de frases assim, de muita gente. O Alan provoca. O Alan colheu as consequências do que ele provocou. E aí, eu, relembrando o texto do professor Olavo que eu comentei ontem com vocês, onde ele fala daquela tese. Para vencer os comunistas, a gente não pode usar de rispidez ou de força militar, força bélica, porque assim eles vão nos odiar, a imprensa não vai gostar, tem que ser democrático. E aí o professor Olavo mostrou, fulano, ele estava falando do Uribe, né? Fulano fez tudo direitinho. Mesmo assim a imprensa falou, não, isso aqui é absurdo, não pode, de jeito nenhum, rasga as vestes. Então não importa se a pessoa ela vai agir do jeitinho que o script do isentão deseja, ou se ela vai agir, sei lá, como Pinochet, ou como Bukele. A imprensa vai falar dos dois, de qualquer jeito. Ela vai arrumar um jeitinho de dizer, não, isso aqui é inadmissível.
Já o esquerdista, ele pode tudo. Ele pode agir de maneira mais drástica ou ele pode agir como cozinhando sapo em água morna. Percebam como que a imprensa demorou a realmente dizer quem é Maduro. Até o momento em que ele foi preso pelos Estados Unidos, até o momento que foi comprovado que ele era chefe de narco-guerrilha terrorista. Tem jornalista da grande imprensa, da grande média, né? Dessa imprensa dita profissional, até hoje, que ameniza todo tipo de adjetivo e pronome de tratamento que eles dão ao Maduro. O presidente Maduro foi sequestrado, o presidente Maduro foi preso, o presidente eleito da Venezuela. Como se essas palavras pudessem mudar a realidade. Esses isentões, essa tal da terceira via, ela só faz uma coisa. Ela realiza o desejo dos comunistas sem que você possa culpar os comunistas. É incrível. É incrível.